A vontade de ser professora nasceu quando criança. Minha mãe dizia que nas minhas brincadeiras de criança eu brincava mais de ser professora do que com os brinquedos que ela comprava para mim. E ela disse assim que observava em mim que eu tinha um talento, que eu tinha realmente vontade de ser professora. Então eu acho que também, além do incentivo da minha mãe, que dava muito valor ao professor, pedia que a gente respeitava, que a gente desse atenção, e a gente criou assim aquela vontade de ver no professor um profissional sério, um profissional realmente de valor. Também, ao observar meus professores, muitos transmitiram para mim essa vontade, porque eles levavam realmente o trabalho com muita seriedade, com muita dedicação, e eram muito carinhosos, e isso, assim, despertou em mim o interesse de ser professora, acredito. Mas acho que essa que nasceu mesmo é uma coisa que nasceu comigo, é vocação. Eu sou natural de São José da Lagoa Tapada, e lá estudei as séries iniciais do ensino fundamental, e despertou em mim justamente com alguns professores, diante das suas metodologias, do seu jeito assim de levar a profissão, e me despertou desde criança essa vontade de ser professora. É tanto que eu fiz curso de professora de ensino médio, é, o chamado pedagógico, como também fiz licenciatura plena em letras e lido com crianças, adultos e também a educação em presídios. É assim uma missão e tanto de professor. O professor, ele é o principal instrumento social, é o principal instrumento que educa, que promove realmente a mudança, que através da sua prática ele faz refletir, ele sensibiliza, ele realmente faz acontecer a transformação, tanto nos conteúdos que ele viabiliza, quanto também quando esses conteúdos são voltados para a prática, para não pode ser desvinculado da realidade de vida. Então, é aí onde acontece a transformação. E nós precisamos de ser professores com essa visão, de transformar. Portanto, nós somos os agentes principais transformadores da nossa sociedade. O poder está em nossas mãos. Pode ter certeza que uma sociedade sem professor, sem um profissional da educação, aquele que não só ensina, que passa conteúdos, mas sim que educa, é uma sociedade morta, uma sociedade sem sonhos. E nenhuma profissão existe sem ter passado pelas mãos de um professor. O professor é o principal agente que leva a todas as profissões. Ele é o formador, ele forma todas as outras. Não existe o médico sem o professor, não existe o jornalista, você não existe sem ter passado pelo professor. Não existe, enfim, nenhum profissional. Não é? Então, o professor ele é o principal, ele é o profissional de todas as profissões. Hoje nós vemos assim a desvalorização do profissional da educação. Então eu acho que isso é o motivo maior, não é? Mas nós que somos educadores, nós temos que passar para os nossos alunos e temos que fazê-los acreditar em nós que a nossa profissão é a que não pode realmente se acabar. Não pode ser extinta a nossa profissão de professor. Então, nós temos que encarar essas situações, mas, antes de tudo, nós temos que nos valorizar. Nós temos que, na nossa prática, independente do salário que nós recebemos, nós temos que ultrapassar fronteiras, nós temos que ter vontade, nós temos que fazer acontecer. Nós temos que realmente adotar uma prática de transformação para ver um mundo mais feliz, um mundo assim, mais realizado, em que a justiça realmente aconteça, em que seja voltado para a promoção da cidadania, tanto os nossos jovens, as nossas crianças, enfim, em que o Brasil aconteça a mudança para melhor através das nossas mãos. Realmente é uma profissão que não é bem vista para os olhos da sociedade enquanto remuneração, enquanto assim valor também em qualidade. É nós que devemos, como eu já falei, é nós que devemos nos valorizar, mas nós também devemos lutar, nos unir, ser uma classe mais unida em prol dos nossos, digamos assim, dos nossos valores, para lutar, para sermos mais reconhecidos, tanto financeiramente, como o professor, ele não se realiza só com dinheiro, ele tem que ver a qualidade, nós temos que ser qualificados, nós temos que ler mais, nós temos que assim, ter mais instrumentos para trabalharmos. E isso só acontece se nós lutarmos. Então, nós temos que nos valorizar, que nos perceber, porque assim os outros nos percebem. E nós temos que fazer isso realmente assim com vontade, em que a nossa profissão
ultrapasse, como eu já falei, ultrapasse o lado financeiro, mas que nós queremos que a sociedade volte os olhos para nós. Agora, foi discutido aqui, inclusive no currículo da senhora, que faz parte aí de um trabalho aí nos presídios. Fala um pouquinho sobre esse trabalho nos presídios aí, que é muito interessante. Sim, olha, a educação em presídios é assim uma tarefa muito determinada, né, determinante para nós professores. É assim um sistema de educação diferente dos outros, porque nós lidamos com pessoas privadas de liberdade. Então é um desafio muito grande, mas é bom esses desafios porque é aí onde está a importância do professor, dele transformar, dele levar principalmente sensibilização através do que ele, da sua prática, através da sua prática metodológica. Então, a gente tem que trabalhar com o contexto deles, independente do que eles praticaram, independente das suas práticas na sociedade. A gente tem que trabalhar na perspectiva de ressocializá-los. E isso acontece através demais da leitura. Então, é uma forma de que eu exercito o meu trabalho, é com a leitura, a reflexão sobre o que eles leem, o que a gente aplica juntos. Então, lá, a gente tem que trabalhar com eles e não para eles. Bem numa metodologia freiriana. E os detentos são aplicados, são estudiosos, como são? Olha, como toda classe de estudante, tem as dificuldades, né? Tem os que são mais estudiosos, tem os que eu acredito muito na ressocialização, porque eles têm interesse de mudar, eles querem realmente mudar, eles querem voltar para uma sociedade. Isso depende muito do nosso trabalho. É um trabalho bonito, um trabalho desafiador, em que eu gosto muito, sou apaixonada pela educação em presídio. Tenho o prazer de dizer que, além de ser professora de criança, de educação de jovens e adultos aqui na sociedade, e sou também lá do presídio, porque isso me faz crescer no meu trabalho. Muitos jovens, muitos adultos aí ficaram fora da escola. Como que é o papel do professor para essas pessoas? É um papel muito importante também, porque a gente vai buscar no jovem, não é? A gente vai buscar o tempo que ele perdeu. A gente vai buscar uma forma deles ganharem tempo, deles se aprimorarem, deles concluírem o ensino fundamental ou médio, de uma forma assim que a gente tem que trabalhar dentro da vivência deles para atraí-los à sala de aula e, consequentemente, para eles prosseguirem nos estudos. E no dia de hoje, assim, é um espaço, né, é um dia que a gente deve refletir sobre as nossas práticas e nos parabenizar e nos unir e acreditar que o Brasil precisa de educadores, de professores, porque nós é que fazemos a diferença.